Mariana, psicóloga. Eu entrei no Imaginário a convite do Bruno. E o momento que eu me apaixonei, que eu me encantei, foi quando ele me mostrou o teaser do espelho. Naquele momento eu fiquei encantada porque ele teve a sensibilidade de falar do imaginário justamente como ele é tratado na teoria, né? Porque o imaginário ele começa a ser formado no espelho, onde o sujeito começa a formação do seu eu. Então, ter essa sensibilidade e poder falar da teoria, trabalhar a teoria na prática, foi muito importante. O imaginário é justamente as nossas marcas, a nossa história, né? E desde bebezinho nós somos marcados. E o imaginário e a formação do eu é justamente isso. Então, hoje, quando a gente imagina, na verdade, a gente está falando de uma história nossa. A gente está falando do que a gente pôde experimentar. E começar o imaginário falando de mitos, eu acho fundamental, até mesmo como um papel político, sabe? Porque no Brasil a gente não tem nada que fale da nossa cultura dessa forma, porque os mitos são histórias para se contar uma verdade. É claro que a gente está pegando a linha do terror e do suspense, mas eu acho fantástico a gente estar fazendo isso justamente nesse momento de crise que a gente vive, né? Então, acho que a gente tem que atravessar. Num processo de análise, existe esse momento que a gente tem que se deparar com os monstros, com os fantasmas, na verdade, do nosso imaginário, e poder falar disso de uma forma geral, né? Poder falar da nossa cultura, poder falar da nossa história e refletir sobre isso é fundamental. Então, o primeiro episódio que foi gravado foi O Velho do Saco. E aí, quando eu fiquei tentando fazer uma análise, foi difícil, porque me remeteu a uma época que eu trabalhei na saúde mental e tinham vários casos de abuso. Foi muito difícil falar disso, né? Fazer essa comparação, a gente fala o Velho do Saco como uma brincadeirinha, mas o quanto que isso não acontece, né, nos lares, o quanto que isso não está ao redor. É assustador, né? É medonho, mas isso não é só um mito, isso é uma realidade, é falar da natureza humana. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas o fato é que é verdade, é que a natureza humana, ela é agressiva. Né? A sexualidade humana, ela é agressiva por natureza, só que isso não é muito falado. Então acho que o imaginário tem esse papel de trazer à tona a natureza humana e vamos falar disso, vamos debater. E eu acho que esse é o papel do imaginário político, sabe? Esse caminho político que eu acho muito interessante da arte. Bruxa, né? O Diabinho na Garrafa. Realmente, para mim, esse episódio foi um divisor de águas. A garrafa se quebra e eu acho que ali vem à tona uma verdade, a questão da falta de controle, que eu conversei muito com o Bruno, e para mim é como se o inconsciente tivesse vindo à tona, né? E ali começou um trabalho, acho que mais intenso, da gente conseguir administrar isso que acontece, que a gente não tem controle. Cabrita. Cabrita é o chupacabra. Quantos momentos da nossa vida não somos sugados? Fala assim, nossa, mas então, o quanto que certas pessoas às vezes sugam e quantas vezes a gente se deixa também sugar, né? Porque eu acho que só é sugado também quem se permite de uma certa forma. A Mulher do Espelho, para mim, foi o melhor momento. Foi um momento difícil. E a Mulher do Espelho, ela veio justamente, talvez, para eu olhar essa mulher machucada, o que estava acontecendo. E aí, a partir daquele momento, parece que as coisas ficaram mais claras. Até mesmo para se posicionar, né? Como eu falei no início, o papel do imaginário na sociedade. Para a gente poder se posicionar de uma forma mais adequada ao nosso desejo, a gente tem que olhar
né, no espelho, e nada melhor do que estar dentro de uma escola. A ousadia do adolescente, quanto que isso é importante, que isso é necessário, né, para a gente poder ir na madrugada assim, chamar, ver, e eu acho que falta um pouco disso na sociedade. Eu acho que quando a gente fala que o imaginário é um grupo jovem, eu acho que não poderia ser diferente fazer esse trabalho, porque eu acho que é o jovem que vai de peito aberto para esse desafio, né? Então, acho que esse trabalho do imaginário ser feito por pessoas que estão começando, eu acho que é natural, porque tem que ter ousadia, né? Tem que se deparar com esses fantasmas, com esses monstros, até mesmo para a gente poder fazer diferente, se a gente quer fazer diferente de fato. Então, eu convido aí quem tem coragem de enfrentar seus monstros, seus fantasmas, a olhar um pouquinho para o imaginário, poder se olhar no espelho, poder se deparar com a natureza humana, que ela é perversa, que ela é agressiva, que a própria sexualidade, ela é agressiva por natureza. E a gente refletir também sobre a repressão que sofremos, né? A repressão da sexualidade. Freud ele já trazia isso. Ela é reprimida, mas ela sai por outro caminho. Né? A pulsão ela é constante. Então, se a gente está reprimindo a sexualidade, ao invés de refletir sobre ela, sobre falar, né? Eu acho que a gente precisa falar da sexualidade, a gente precisa falar da agressividade, até mesmo para saber como lidar. Reprimir, ela pega um outro caminho. E assim como o diabinho na garrafa, você tentou prender ele quebrou a garrafa e ele pegou por trás. O imaginário é papo reto, é exatamente isso.